eu penso que no momento que Deus ainda permite que a gente viva essa atualidade, né? Vivemos este status quo e o mundo mudou muito, né? A vida mudou, o aspecto da vida mudou. E eu diria assim que desde o início, quando o ser humano rompeu com o Criador lá no Éden, escolhendo um outro caminho, e Deus permitiu aquele momento, mas houve uma desconexão com o Criador, naquele exato momento. E a partir daquilo, até a terra ficou estranha, né? Porque o homem passaria a ganhar o seu pão com muito esforço. E a terra iria dar muito mato, muito serviço para o homem, né? E de lá para cá, os anseios humanos, as questões que envolvem a humanidade, são muito parecidas com os tempos de hoje. O quê? O ser humano anda em busca de sentido até hoje. Tenta procurar um caminho onde a vida dê sentido, dê uma vontade. Olha, parece que eu vejo pessoas, não é a questão de ter recursos materiais ou não ter recursos materiais. A questão é que tanto que tem recursos materiais quanto aquele que não tem, parece que ambos estão à procura de algo. E enquanto não encontram este algo que solidifica, que dá sentido, que mostra o caminho, que faz as pessoas chegar, cheguei, encontrei o caminho. Enquanto ela não chega nesse ponto, ela fica dando cabeçada pelo mundo afora, sem saber, vivendo uma vida sem sentido, achando que, se eu conquistar isso e conquistar aquilo, mas às vezes não conquista o que precisa, o que é mais precioso conquistar, a presença de Deus. E eu quero dizer para você que a presença de Deus ainda está disponível para você. Ainda. Né? Então, e o tema da nossa mensagem hoje é esta: sempre é tempo de ir a Deus. Sempre é tempo de ir a Deus. Como que a raça humana está precisando de Deus. Né? E eu quero basear esse tema, fazendo a argumentação aqui, através do texto de Lucas, capítulo 8, os versículos 40 a 42, que é uma história que você conhece. Uma história, uma narrativa muito conhecida. E nessa história, a gente vai ver o seguinte, versículos 40 a 42. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Até aí. Tem uma frase do nosso reformador, grande reformador, João Calvino, que eu achei muito interessante. Gostaria de citar essa frase para você. E diz assim: os homens jamais encontrarão um antídoto para suas misérias, enquanto, esquecendo-se de seus próprios méritos, diante do fato de que são os únicos a enganar a si próprios, não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. Enquanto não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. Então, quando há
assim, necessidades humanas, necessidades impossíveis de se conseguir, da gente tratar, da gente resolver, da gente lidar, a gente precisa encontrar uma alternativa para resolver alguns problemas, alguns desafios que se apresentam para nós todos os dias, né? E alguma alternativa assim que seja também eficaz, que seja eficiente, né? Para a gente resolver aquilo que a gente está passando, que possa nos ajudar ou dar uma resposta para a questão daquele momento. Então, é neste ponto que a gente precisa considerar sempre em tirar, e eu não sei como que está a sua vida nesta noite aqui, que você chegou aqui bem, está tudo certo, ou cansado, ou tem que resolver algo amanhã, algum desafio maior, não sei. Há tanta coisa que envolve a vida da gente todo dia, não é mesmo? Mas a gente tem que aprender de uma forma suficiente a tirar tempo para a gente recorrer a um lugar que a gente possa encontrar resposta. E se tem um lugar que eu quero dizer mais diretamente para você, é a presença de Deus. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas por nossa conta. Já viu aquela que você vai tentando resolver e não dá, mas quando você, de repente, você que crê, de repente para e fala, eu vou fazer uma oração. E aquilo, de repente, você começa a ter a sua mente, parece dar um claro assim, e você consegue tratar de determinadas circunstâncias. Então, por isso que a gente fala que sempre é tempo de ir a Deus, sempre é tempo de recorrer à misericórdia de Deus. Quem sabe o seu problema é um problema de vazio de alma, depressão, alguma coisa que tá crônico na sua vida e você não sabe lidar com isso. Está na hora de buscar a presença de Deus, gratuitamente. Aliás, um alerta que a Bíblia deixa para nós, e que eu considero muito para este momento, a palavra de Deus diz assim, buscai ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Sabe por quê? Porque vai haver um momento que Ele não vai estar mais. O tempo de buscar a Deus é agora. Não decida buscar amanhã, um dia, quando eu ganhar, quando eu fizer, quando eu viajar, aí eu vou, depois que eu fizer todas as coisas, eu vou buscar a Deus. Não! O tempo de buscar a Deus é agora, né? Então, nós estamos vivendo um momento que você ainda pode encontrar a Deus. O Senhor Deus ainda está disponível para toda a humanidade. Mas um dia esse dia vai passar. E vão querer buscar a Deus e Ele não vai estar mais lá. Então Deus se oferece ao ser humano, gratuitamente, para que o ser humano não precisa fazer nada. Ele só precisa dizer, sim, Senhor, eu quero te conhecer. Sim, Senhor, eu quero andar contigo. Sim, Senhor, eu quero ver quem Tu és. Então, para encurtar essa mensagem aqui, a máxima aqui hoje é: absorva na sua vida rigorosamente esse período, esse tempo de oportunidade para você buscar a Deus, para você ir até Deus. Porque esta é a vontade dEle. Esta é a vontade dEle. Nós estamos vivendo em dias de muita distração, através de muita conectividade, não é mesmo? E o mundo tem muitos atrativos, tem muitas atrações hoje. E tudo parece que é plausível, né? Aliás, para muitas pessoas, tudo parece que é mais plausível do que ir à igreja, do que orar, do que ler a Bíblia, do que ter comunhão com as pessoas de mesma fé. Parece que tem tanta atração que você vai começando a deixar de lado aquilo que é essencial, a presença de Deus. E tudo que nos acontece à nossa volta parece uma cortina de fumaça,
Aliás, é um termo que é muito usado hoje na política, né? Quando se está se estabelecendo uma verdade, e para abafar aquela verdade, que está todo mundo enxergando, se cria uma outra narrativa, e essa narrativa é para esconder ou para abafar aquilo que está sendo descoberto daquela verdade. Vamos afastar as atenções para cá. É uma distração para você. E quando volta, não volta com a mesma força, né? Poxa, mas é aquele assunto, aquilo já passou. As pessoas não dão mais atenção para aquilo, porque se criou uma cortina de fumaça, né? E aí, isso acontece na vida espiritual. Às vezes você está aprendendo de Deus, você está ouvindo uma mensagem que ainda é tempo de buscar a Deus, ainda é tempo de ir a Deus, mas de repente você vê tantos atrativos, tantas conectividades, que aquilo serve como cortina de fumaça para te afastar. Movimentos espirituais, diabólicos, movimentos humanos, vão tentar afastar você de Deus. Aliás, o próprio Jesus diz assim, quando começar a chegar o fim dos tempos, por acaso, quando eu voltar, eu acharei fé na terra? As pessoas vão se esfriando na fé. As pessoas vão se apagando, não oram mais, não leem mais a palavra, não buscam mais a comunhão, não vão mais à igreja. Porque vir à igreja não é um serviço que se presta a pastor nenhum, nem a instituição alguma. Quando você se assenta num banco desse, você está prestando um serviço ao seu Criador. Você diz, Senhor, eu quero te adorar coletivamente. E Deus registra nos céus, porque a palavra de Deus, aquilo diz assim, aquilo que você tiver ligado na terra, terá sido ligado nos céus. Até a tua presença num culto como este é registrado nos céus. E aí, você começa a prestar, parece que há um esforço espiritual, um esforço humanista, para que você tire a sua atenção de Deus, tire a sua atenção da palavra de Deus, tire a tua atenção de Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor da igreja. E quando esse esforço que começa a exercer influência na sua vida, começa a acontecer algo com você. Você fica abatido, desanimado, você começa a não prestar mais atenção em determinadas palavras de Deus que lhe vêm ao coração. Você começa a ficar estressado, angustiado, depressivo, sem entusiasmo, porque você se distanciou do teu Criador. E aí, parece que não há mais saída, porque encontraram outros caminhos para você, que não o caminho único, que é Jesus, que quer andar com você, que quer caminhar com você, que quer abençoar você, que quer te dar a direção, que quer falar com você, que quer mostrar o caminho, que quer olhar para o seu coração e dizer, eu posso lidar com isso que você não está conseguindo lidar. Porque Deus quer saber dos teus problemas. Deus quer que você mencione aquilo que está acontecendo com você diante dele. Por outro lado, nós vemos pessoas que foram a Deus, firmaram as suas vidas em Deus, na rocha que é Jesus, e continuam indo todos os dias na presença de Deus. O culto é um detalhe de domingo, mas a vida cristã começa também na segunda-feira, que dá continuidade a esse movimento. Lá no seu trabalho, você se lembra de Deus e continuam indo à presença de Deus para saciar a sua fome e a sua sede espiritual. Você tem fome e sede espiritual, sede de Deus? É preciso acontecer isso dentro do seu coração. E quando isso acontece, você vai satisfazendo as questões mais íntimas da sua alma. Aquela angústia vai saindo, aquela depressão vai acabando. Por quê? Porque o seu coração vai sendo ocupado com a presença forte. A sua vida vai sendo transbordante do Espírito Santo dentro de você. E coisas maravilhosas vão acontecendo. E aí você vai indo com isso até o final. E a palavra de Deus diz assim, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é uma frase que é bonita de se falar.
mas é um caminho que precisa ser percorrido. Um caminho cheio de obstáculos, cheio de pressões. Então, a vida com Deus é uma vida de alimentação de Deus todos os dias, de exercício na presença de Deus, de busca da presença de Deus todos os dias. E ao final, você viverá, e você vive nessa dimensão, mas viverá numa dimensão eterna com o Senhor também, depois que este tempo passar, porque a sua eternidade começa aqui e segue, ela não para. Nunca, quando você busca a presença dEle. Ir a Deus sempre será a melhor opção para quem quer ter uma vida plena, íntegra, e por agora e por toda a eternidade. Foi o que fez, por exemplo, C.S. Lewis, todo mundo conhece, né? Sabe quem era C.S. Lewis? Era um escritor inglês que é muito inteligente, mas ele era, sabe o que? Um intelectual ateu, sabia disso? Ateu até debaixo d'água, super ateu. E foi um dos maiores intelectuais e defensores do ateísmo. Mas ele teve um momento que ele foi até Deus. Nesse momento que ele foi até Deus, ele teve a sua vida transformada por uma mensagem cristã. E aí ele começou a perceber as falhas lógicas que tinha no seu ceticismo, nas suas dúvidas. E ele, assim, abraçou a mensagem da palavra de Deus. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Ele abandonou o secularismo. E ele se tornou um dos maiores apologistas da fé cristã, escrevendo obras clássicas como O Cristianismo Puro e Simples. Já leram esse livro? Curtinho assim, né? Bem fininho. Vale a pena você ler. O Cristianismo Puro e Simples. Tem uma mulher, Claudia Cole. Ela teve uma transformação numa outra comunidade, mas Claudia Cole, ela buscou sentido de vida na fama e na vida desregrada. Uma atriz italiana que viveu uma vida totalmente voltada para a fama, com papéis seculares no cinema. Após ela passar assim uma crise de vazio de alma tremendo no seu interior, ela participou de uma viagem missionária. E ela teve nessa viagem missionária um encontro com a pessoa de Cristo Jesus. E foi transformada completamente, abandonou a sua vida de excessos. E hoje ela dedica a sua vida a obras sociais e à evangelização. Eu pergunto para você, no que a sua vida foi transformada? Quem é você hoje? O que Jesus transformou em você, que faz sentido na sua vida, você vir à igreja, ouvir a palavra de Deus e voltar para casa e ir para o trabalho? O que faz sentido para você falar de Deus, falar de Jesus? Qual é o sentido que tem isso para você? O que Jesus transformou na tua vida? Você conseguiria enumerar as coisas que aconteceram com você depois que você teve um encontro com Cristo verdadeiro? Isso é muito importante. Foi o que fez também este homem chamado Jairo. É um homem aqui que esse texto aponta para três atitudes que ele toma para salvar a filha dele que estava morrendo. O que esse homem aqui faz? O texto diz que ele foi até Jesus. Segundo, ele se curvou diante de Jesus. Terceiro, ele suplicou, ele falou: Deus, minha filha está morrendo. Então, ele estava demonstrando aqui claramente a importância social que ele tinha na época, porque o Jairo, ele era dirigente de um templo, de um lugar onde as pessoas pregavam Deus. E ser dirigente de templo, de uma sinagoga lá, naquela época, era o quê? Era um status social muito grande. Ele era muito respeitado.
por aquilo que ele fazia, um dirigente de sinagoga. E Jairo, agora, aqui ele estava reconhecendo que naquela hora, ser dirigente de sinagoga, naquele momento, pouco lhe valia diante da proximidade da morte da filha dele. O que era mais importante agora para ele era que a filha ficasse viva. Então, o que ele faz? Ele vem até Jesus. Era o problema dele. Ele se prostra e ele clama a Jesus. É interessante que, às vezes, nós estamos esperando que a solução dos nossos problemas venha através da ciência, né? O que realmente pode acontecer. Né? Ou a solução econômica de um país venha através de um político, economista, ou, né, o que a gente também considera que pode acontecer. Mas nós não podemos esquecer que a gente precisa esperar em Deus, ou que Deus dê a um cientista, a um pesquisador, a sabedoria para termos uma solução. Ou que oriente um economista ou um político qualquer para minimizar o problema econômico de uma nação, de um país. Não é mesmo? Eu tenho que esperar tudo de Deus. Até para fazer um móvel. Né, Sérgio? Garanto que tem hora que dá uma complicação. Puxa, como é que eu faço aqui, Deus? Mas isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Naquele momento que você está lá no teu trabalho, você fala, e agora, Senhor? Me ajuda aqui. Uma complicação de última hora. Já experimentou orar? Então, a gente tem que fazer isso. Meu irmão lida com parte aeronáutica, ele mora em outro país, e ele teve uma complicação, certa vez, e ele se formou aqui no Brasil, trabalhou na Embraer, e foi para outro lugar. E lá eles estavam se batendo, tentando resolver o problema e tal. E essa dificuldade que surgiu lá na empresa que ele trabalha, descobriram que eles trabalham com peças de aeronaves e que fornecem para grandes empresas. E ele trabalha na parte da asa do avião. E eles souberam que ele tinha trabalhado na Embraer, que era um problema que tinha dado por aqui, que ele deveria ter conhecimento. E ele foi, mandaram chamar, depois dos engenheiros mandaram chamá-lo. E ele já tinham feito de tudo e não conseguiam descobrir o problema. Ele foi lá também, não conseguiu descobrir nada. Mas só que lá, olhando o problema, ele pediu um tempo para o pessoal e foi lá no banheiro. Dobrou os joelhos, falou, Senhor, eu já vi aquilo em algum momento, mas eu não tenho lembrança. Eu preciso que o Senhor me ajude a lembrar o que eles precisam para a gente solucionar esse problema. Ele dobrou os joelhos e ele voltou para lá. E quando ele voltou para olhar de novo aquela dificuldade, ele não levou um minuto, ele saiu do lugar e falou assim, o problema é esse. Eles foram no computador, estava lá certinho o problema. Então a gente acha que a vida com Deus é só no momento da igreja, não é. É naquele momento que você vive a sua vida no seu dia a dia. Em que Deus quer agir em cada detalhe da sua vida. E mostrar que Ele pode fazer o que você muitas vezes não pode ou não lembra. Deus é poderoso, é maravilhoso. E se a gente soubesse e abraçasse isso com tanta fé, nós teríamos menos dificuldades para viver neste mundo. Então nós não podemos esquecer que nós precisamos esperar em Deus todos os dias. Por isso que eu digo, que Jairo, ele foi até Jesus. Então, é um tempo da gente ir também a Deus para qualquer circunstância da nossa vida. É tempo de nós nos prostrarmos diante de Deus e pedirmos para Ele aquilo que a gente não consegue lhe dar.
Por exemplo, os salmistas, a gente vê que essa prática aqui de ir até Deus e de clamar a Deus, era uma prática dos salmistas, por exemplo, que quando iam até Deus, buscavam a Deus em súplicas e prostrações. Quando você vê Salmo 13, os versículos 1 a 3, diz o que lá? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Em ar de choro, de emoção, né? Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Até quando estarei relutando na minha alma, com tristeza no coração, a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor Deus. É a oração que ele faz. Ou ainda o Salmo 61, os versículos 1 e 2. Ouve, Senhor, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Eu não consigo, Senhor. Mais alta do que o emprego que eu perdi, Senhor. Mais alto do que a minha casa. Mais alto do que as aflições que estão invadindo a minha alma. As aflições que estão invadindo a vida de um querido amigo, de um irmão. Ou o Salmo 102, versículos 1 e 2. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha dor, da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Responde-me depressa. É a oração que ele faz. Possivelmente, estes salmistas nos ensinam a orar. Por exemplo, quando estão diante da notícia de um parente, de um amigo que está numa UTI, quem sabe, problema. Ou talvez diante de uma alternativa, de um problema que a gente não consegue resolver. Aí, Deus não está longe. E o que ele está dizendo? O que a mensagem hoje diz para você? Ainda é tempo da gente buscar a Deus, é tempo, sempre é tempo de ir a Deus. E quando a gente volta para o texto, lá na casa de Jairo, Jesus está indo para a casa dele, mas Jesus faz o quê? Ele para no meio do caminho para atender uma mulher que toca nele, e ele para ali, o que houve? Quem que me tocou? O que está acontecendo? Alguém me tocou aqui? E o pessoal fala, mas Senhor, está todo mundo relando o Senhor, pegando o Senhor, então o Senhor fala que alguém te tocou. Não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. E ele para, naquele momento, para tratar de uma mulher que tinha tocado nele. E a misericórdia, a compaixão de Jesus cura aquela mulher. Transforma a vida daquela mulher completamente. Transforma a vida daquela mulher que tinha um problema grave. E ela é introduzida na sociedade de volta. E ela tem a sua vida espiritual transformada naquele momento. E a gente segue no versículo 49 do texto que nós lemos no início. E quando diz lá, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Você está pedindo uma solução de um problema para Jesus? Jesus primeiro para no caminho. E depois ele chega alguém e fala, não adianta mais, esquece que lá já era. Já morreu. Como que você se sentiria se você estivesse no lugar de Jairo? Provavelmente, eu me sentiria muito desconfortável com Jesus. Por não ter ido imediatamente na minha casa. Minha filha está morrendo. Ou sentiria raiva daquela mulher que interrompeu a chegada de Jesus na minha casa. Rapidamente. Ou raiva até da multidão que apertava Jesus, impedindo que ele passasse.
Não sei. A tensão faz com que a gente passe a sentir raiva, ira. E nós precisamos tomar cuidado, porque as Escrituras mostram que o sentimento de indignação por alguma coisa, muitas vezes, é inevitável. É inevitável. Mas dar vazão, ou fazer dele o nosso pecado, está sob o nosso controle, principalmente quando você diz ter o Espírito Santo dentro de você. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, sabe o que acontece contigo? Você tem um domínio próprio. É um dos frutos do Espírito. Você consegue se autodominar. Né? A Bíblia diz, irai-vos, você pode até irar, mas não pequeis. Né? Você não pode, é o velho ditado, impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça, você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça, né? Isso você pode. Mas o que a gente está dizendo com isso aqui? Nós estamos vivenciando tempos de apreensão, de cansaço, de solidão, muitas vezes, assaltados por sentimentos de indignação, nesses últimos tempos, de ira, muitas vezes, mas cabe a nós não permitirmos que esses momentos sejam transformados em erros ainda maiores, intensificados. Os problemas que nós estamos vivendo, diante dos problemas que nós estamos vivendo. O texto diz, no versículo 49, alguém chegou e falou, a sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Não incomodes. Mas Jesus, ouvindo isso, disse o quê? Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Eu creio, meus irmãos, que esta voz de Jesus é direcionada a muitos de nós hoje, aqui neste templo, ou você que nos ouve em algum lugar. Muitos de nós estamos enfrentando dificuldades que nos parecem maiores do que as nossas próprias forças. Muitos de nós estamos sob tensão. Muitos de nós estamos cansados. E a palavra de Jesus é, não tenha medo. Confie em mim. Deposite a sua crença em quem eu sou. Jesus está bem nesta noite no meio de nós. Você não vê, né? Mas Jesus se faz presente neste lugar. E fala ao teu coração. Porque Ele tem esse poder de dizer as mesmas palavras. Creia em quem eu sou, saiba que eu os tenho amado, coloquem a confiança que vocês têm em mim, porque eu tenho cuidado de vocês todos os dias. E vou continuar cuidando de vocês. E nesse texto existem muitas vozes, não é mesmo? A questão é, qual é a voz que você está ouvindo hoje? Existem aqui vozes de desesperança, que dizem para Jairo, Jairo, esquece, rapaz, a sua filha já morreu. É voz de desesperança. Não incomode mais Jesus. Pare de clamar, pare de buscar, não existe, ela já morreu, acabou, esquece. Mas existe a voz de Jesus dizendo, não tenha medo. Mesmo que as coisas não estejam funcionando do jeito que você imaginava, porque Jairo, ele idealizou as coisas da seguinte maneira. Ele pede para Jesus, suplica para ele, vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele suplica a Jesus. E Jesus sai correndo na direção da casa dele. Mas, de repente, Jesus resolve parar no meio da multidão para questionar quem o tocou. E curar aquela mulher que estava com fluxo de sangue. Ela tinha uma menstruação crônica. E isso já fazia 12 anos que essa mulher sofria. E naquele momento, ele gasta um tempo parado ali com aquela mulher. Muitas vezes,
Deus, gente, olha isso aqui. Ele toma caminho que não são os nossos caminhos. E é aí que nós temos que parar para ouvir a voz de Jesus, continuando a nos dizer: não tenha medo. Então somente creia, confie no meu amor, porque eu tenho cuidado de você. No ato seguinte, o versículo 54, do texto que nós lemos, diz assim: mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Este mesmo relato descrito neste livro aqui, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, ele vai enfatizar essa frase em aramaico. Ele vai dizer Talita cumi, que quer dizer a mesma coisa, levante-se, levante-se. E Jesus toca na mão daquela menina. E naquela época existia, olha aqui, existia duas formas de alguém se tornar impuro segundo a lei judaica. Duas formas. A primeira forma era ser tocado por uma mulher que estivesse no período menstrual. Pessoa que tocasse ficaria impuro. Segundo, era tocar em um cadáver. No caso, a filha morta de Jairo. Jesus faz essas duas coisas. Toca uma mulher no seu período menstrual, ou ela toca em Jesus, e toca num cadáver, que é a filha de Jairo. Que não podia, segundo as leis e os costumes judaicos. E o que Jesus faz? Ele faz tudo isso num só dia. Ele faz as duas coisas que não podia fazer. Porque quando ele toca a filha de Jairo, quando ele toca, aquela mulher o toca, não é Jesus que fica impuro, é aquela mulher que é curada e fica pura. Quando ele toca a filha de Jairo, não é Jesus que fica impuro, é ela que fica pura. E ela se torna pura. Essa menina se levantou e voltou à vida. Talvez alguns de nós estejamos como essa menina aqui. Sem nenhuma energia, forças. As forças se foram, mas a voz que ecoa naquele momento é a voz de Jesus que diz: Talita cumi, levante-se, levante-se. E todo o problema de Jairo, se resolve neste momento de Jesus, de fazer acontecer a vida de novo na filha dele, desse homem. Jairo, o chefe da sinagoga, entendeu que diante daquela questão de salvar sua filha, o importante era saber, o importante era ele saber que chegou o tempo de ir a Deus. E ele foi. E você? Vai esperar até quando para ter uma vida relevante diante de Deus, superlativa diante de Deus? 3 movimentos foram feitos para a gente concluir essa mensagem. Ele veio até Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e ele clamou a Jesus. Nesses dias, meus irmãos, onde há muita gente que procura sentido de vida, cura, onde milhares estão se sentindo solitários, abatidos, muitas vezes sem perspectivas, que nós pensemos nessa palavra de Jesus. Aquela menina que estava sem energia, sem vida, mas que diante da voz, Talita cumi, levante-se, ela se energizou, se levantou e voltou à vida. Foi um milagre. Dizer que neste momento que Jesus fez isto, ele continua a fazer. É o mesmo que fez lá no passado. É o mesmo que está aqui nesta noite e pode fazer na sua vida. Levantar você de onde você está caído e dizer para você: é possível começar de novo. E a mensagem para você nesta noite é: possível começar de novo. Mas aconteceu, não importa o que aconteceu para Jesus, ele diz para você: é possível você se levantar
e começar de novo. Não tenha medo, filha. Não tenha medo, filho. Confie, creia no cuidado que Jesus tem por você. Por quê? Porque Ele é um Deus cuidadoso, é um Deus que ama, é um Deus bom, é um Deus que é de amor, é um Deus que sabe o que nós estamos passando. Por isso, faça hoje, no seu momento de oração, aproxime o seu coração do coração de Deus. Vá até Ele hoje. Quem sabe agora no retorno para sua casa, antes de dormir, você possa dobrar os teus joelhos e dizer: obrigado, Senhor, porque ouvi a tua voz e o Senhor diz que está cuidando de mim. Eu estou com meu coração apertado por uma questão e eu preciso muito do teu milagre sobre esta questão. E Ele quer agir na sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus nos ajude e faça prosperar o nosso caminho. Que Deus abra as portas e que você observe este tempo. Este tempo é um tempo mais do que nunca de buscar a Deus, porque tão logo chegará o tempo em que muitos quererão buscar a Deus, mas Ele já não estará mais disponível, porque o tempo passou e a dimensão dEle, a vontade dEle, as profecias dEle já se cumpriram e tudo se fez novo. Então, não vamos perder esse tempo que nasce com mais um tempo agora de 2026, metade do ano, né? Que o tempo ainda do ano de 2026 possa se renovar para você, você possa renovar os seus votos diante de Deus, você possa consagrar a sua vida a Deus, você possa entregar o seu caminho a Deus em uma busca determinada e dizer: eu não posso viver sem a presença de Deus na minha vida. E Ele está lhe dizendo: não deixe que nenhuma cortina de fumaça abafe a verdade que Deus quer fazer e acontecer na sua vida nesta noite. Que Deus muito te abençoe e que você tenha um restante de ano abençoadíssimo, indo na presença de Deus, se prostrando diante dEle e falando para Ele as confidências do seu coração. Amém? Amém.